desse jeito? Foi. Aquele, ó, pra você bater na porta, entendeu? Agora eu lembrei. O bom Feliciano falou que Jesus é manso. Então, ele não invade o coração, ele bate na porta. Isso. E aqui ele entra, a gente deixa ele entrar. E como que você sabe? Se a gente não abrir o coração, ele não entra. Então, nós temos que abrir o coração para nos entrar. Agora eu entendi. Assim, eu vou fazer agora? Vou fazer outra coisa. Já estou no benefício no meu certo, como eu sou muito inteligente, vou fazer uma pescaria. Aqui no meu ombro, eu vou fazer uma pescaria. E Deus que eu vou pescar. Então eu vou fazer uma pescaria. Eu vou fazer uma pescaria. Então tá. Arruma um anzol para mim aqui. Eu sou novo, mas estou ficando um pouquinho certo. Mas tá, vamos pescar pra caramba. Eu vou pescar de novo. Pescadinha, vamos. O que você está fazendo? Eu vou pescar. Batatinha, você tem uma ideia, Eu Batatinha. vou pescar de rede. Segura aqui pra mim, vou pescar de rede. Que isso, Batatinha? Gente, não liga, ele é assim mesmo. Ele entende tudo errado. Aí, ó. Ele louco. Tadinho. Quem é a mãe dessa criança? Quem é a mãe? Eu quero pedir desculpa. Desculpa, tá, mãe? Ele entendeu errado. É pra ser pescador de homem. Eu pesquei um menino lá que tem um nome. Cadê o nome aqui? Cadê? Não, pescador de homem, pescar algo que tem os homens. Não é pra pescar homem, nem criança, não. Pessoal, desculpa. É que eu tenho memória, eu tenho a cabeça grande, memória curta. Porque o seu Feliciano falou que os primeiros discípulos eram pescadores. Por isso que ele falou que tem que ir pescar, porque o discípulo dizia isso. Agora eu entendi. Batatinha, você está fazendo vergonha na igreja, Batatinha. Tá na minha cabeça, entendeu? Pastor Iracema, me desculpa, pastor Iracema. Desculpa, tá Não, é demais. então tá bom. Então, eu vou tentar um pouquinho ali. Peixe. Vou tentar aqui. Você tá com as vocês aqui? Não, você tá no meio. Vai tentar ensinar as crianças não, hein, Batatinha? Vem cá. Eu vi o tio Feliciano falou sobre o nascimento, que vai ser de novo. Peraí, tá aqui embaixo, peraí. O tio Feliciano falou sobre o nascimento, tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Tem que nascer. Tem que nascer. Olha, vamos ver o que ele vai arrumar dessa vez. Vê se você vai gostar. Ó, na vida a gente tem que nascer de novo. O tio Feliciano ensinou isso pra gente. Nós temos que nascer de novo. Que isso, Batatinha? Tá fazendo isso com o garoto? Aqui uma mancha. A mancha. Batatinha! Desculpa, garota. Nem não entendi isso errado. E o tio Feliciano deu uma aula pra gente não entender isso errado. Eu não tenho que nascer de novo. A mudança pediu pra eles, Carlos, a moça, pra ele nascer de novo. Não é assim? Você entendeu errado, Batatinha. Senta aqui, Batatinha. Senta aqui, eu vou te explicar de novo. O que acontece? Aqui, garoto! Você não entende que está no programa? Olha só! Eu tô falando pra mim. Olha, você tá menina! Por que estou olhando pra mim? Você tá chorando, sabe por quê? Porque você faz tudo errado. Olha pra mim! Você entendeu errado, Batatinha. Nascer de novo vai ser uma nova criatura. As coisas
nós somos assim. Aí, o que acontece? Aí, mais jovens, presente vazio, menino, e outras coisas que não é Jesus. Aí, quando a gente crê, eu fazia comigo pelas coisas, aí eu fico se afasto da vez. Então, eu tenho que ser de novo. Então, a gente fica Cristo, quando a gente fica Cristo, a gente fica na nossa também, que nós temos que ser amigos de Jesus. Então, uma pessoa quando está desempregado, o que ele faz? Ele procura um amigo, para ser desempregado, não para mais rápido. Ele precisa arrumar um emprego para ele. Então, é uma criança, que a gente tem para ele, gosta de brigar. Quando a pessoa que você, quem faz? Ele vai, no problema masculino, para você, me protege. Então nós precisamos de amigos. A mesma coisa no reino do céu. Nós precisamos de amigos. Porque Deus fez o ser humano, não foi só para nascer e morrer. Deus fez o homem para ter a vida eterna. Não só teve um mundo muito mal, daqui a pouco vai passar isso aí. Teve um mundo muito mal, você falou no nome de Deus. Então, nós temos que ter Jesus como nosso amigo. Agora, eu perguntar a vocês crianças, quem não tem Jesus como amigo? Quem quer aceitar Jesus como seu amigo? Vem aqui na frente para falar com nós aqui. Quem quer aceitar Jesus como amigo? Que não conhece Jesus, quer ter Jesus como amigo, quer aceitar uma oração, vem aqui na frente. Quem tem aceitar Jesus como amigo? Vem as crianças, vem aqui para a oração. Não, vem aqui para falar, tem um problema também. Então, você está Jesus como seu amigo. Vem aqui e vai falar com nós aqui. Vem aqui. Que vai a pastora. Pastor, vai aqui uma batatinha, pastor. Esses aqui são os verdadeiros valentes. Quem mais valente aí? Quem é valente aí? Eu queria aceitar Jesus aqui na frente. Mais um valente, todos os valentes. Cadê? 1, 2, 3, só tem isso valente. Cadê? Tem um valente. Agora eu vou poder perguntar. Olha só. Eu me lembro agora, olhando para esses valentes aqui. Olha. Eu me lembro agora de quem? Do rei Davi. Mas o valente, aí nós vamos também vai fazer. Nós aqui temos valente. A pastora primeiro foi orar, para nos abençoar. Vamos embora. Está tudo bonito essa aí. Aí, você de você. Ela é valente. Aí. Está tirando tudo você. Desculpa. Você, seu verdadeiro valente. Quem é o verdadeiro valente aí? Vem. Pronto. Aquela valente que eu sou, eu não valente. Você é valente? É valente? É valente? Olha, criança valente. Pastora, olha para frente. Pastora, olha para frente. Olha, eu estou tomando essa Vem cá, vem receber. Aqui tem outra menina, ó, tem outra garota ali. Menina, quem quiser fazer mais. Quem quiser fazer vergonha. Não é pra ficar com vergonha. Ah, bicho, tá tão bonitinho. Vem. Eu sou uma Você é bonitinha ela, gatíssima. Ah, eu tenho. Tem como você não vai ter medo também? Não? Mas eu vou fazer. Quem sabe que eu pode namorar? Será que tem criança mais bonita do que ela? Pensando em namorar com ela. Será que tem? Tem? Quem é mais bonita do que ela? Vem cá, vem criança. Você é mais bonita do que ela. Vem cá, dá uma pessoa. Vem pra você ficar junto dela. Sabe por quê? Porque ela é bonitinha. Mas aqui, ó. Achei uma outra bonitinha.
cartinha para você. Olha aqui. Não, preferi você, ela tá aqui. Essa daí? Ah, então tem que cartinha. Eu vou orar, tá? Igreja, posso fazer os alunos lá? Vamos orar por essas crianças? Vamos. Elas não sabem, ainda talvez. Algumas até sabem. Mas entregar a vida para Jesus é muito importante. E elas tomaram uma decisão legal, sabia? Então feche seus olhinhos, vai. Senhor, eu vou pedir descanso para ninguém cartinha da criança. Vem cá. Vem me ajudar. Vem cá. Põe as mãos sobre eles aqui. Glória a Deus. Em nome de Jesus. É a tia das crianças. Senhor, olha aí essas crianças. Feche seus olhinhos, vai. Meu Deus, entregaram suas vidas em suas mãos, Senhor. Agora eu quero pedir, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, que tu possa tocar, nosso Senhor amado, no coração de cada uma dessas crianças, Senhor, de maneira especial e poderosa. Meu Pai, receba cada adorador, ó Pai, em tuas mãos. Meu Deus, livra-os dos males, ó Pai, dos acidentes, meu Deus, dos malfeitores. Em nome de Jesus, Senhor, continua falando com eles, porque essa foi uma decisão muito importante que os seus filhos tomaram. Em nome de Jesus, amém. Ó, só um minutinho, agora vocês vão ficar aqui. O que a gente vai fazer agora? Todos nós aqui, vamos estender a mão, vamos abençoar esse povo que está aqui. Porque tem muito crente adulto aqui que não é valente igual vocês. Tem muito que tem essa coragem de vir aqui na frente. Eu me lembro agora do pequeno rei Davi. Era uma criança como vocês, lutando contra os gigantes. Os adultos ficaram tudo com medo. Aí aquela criança falou: o que eu vou ganhar? Aí o irmão dele falou: quem derrotar os gigantes vai ganhar grandes prêmios. E essas crianças aqui ganham grandes prêmios, eu sou pastor. Aí vocês estão sabendo muito que eu vou ganhar dinheiro na frente. Eu vou ganhar promoção. Vou ganhar um grande amigo. Porque naquele dia, no dia que eu vou passar dessa vida para outro, vai haver um julgamento. Aí aquele amigo vai falar assim, aquele amigo Jesus Cristo: pai, esse aqui eu conheço, eu sou meu amigo, esse eu tenho como seu amigo, e eu sei como é o seu salvador. Então eu estou perguntando para vocês, se algum amigo aí que quer ser parecido aqui, se algum de vocês quer aceitar Jesus Cristo, Glória a Deus. essa é a oportunidade que nós precisamos. Olha, quantos criancinhas tem uma valência que tem muitos adultos. É uma oração, mas deixa uma oração para nós. Nossos filhos com valência, nós somos um pouco fracos. Realmente que aceita Jesus Cristo aí? Não é legal, já foi pago na purificatória. Você sabe por que a gente vem para a igreja todos os domingos? Porque nós vamos comemorar fácil. O que é fácil? A vitória sobre a morte. Por isso que nós escolhemos colocamos na igreja, porque estamos terceiro dia tudo que a gente escutou. Então não tem ninguém que quer aceitar Jesus. Mas tudo bem, vocês vão levar a bênção para vocês. Porque essas crianças vão abençoar vocês. Senhor, vamos, presta atenção. Já vou pôr a mão aqui para eles. Já vou dar para eles. Vem bonito. Todo mundo. Beija a mão para ele. Quer tirar uma fotozinha aí, filmar, para ficar na lembrança aí. Essas crianças aqui vão abençoar vocês. Em nome de Jesus. Vocês falam assim: Papai do céu, fala, Papai do céu, abençoa meu papai e minha mamãe, abençoa toda a minha família. Pai, que venha crescer todos os seus vazios no Senhor Jesus Cristo. Pai, venha crescer, Papai do céu, conhece todos os vazios do Jesus Cristo. Pai, Papai do céu, Pai, abençoe todos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, vocês estão abençoados pelos pequeninos. Eles fizeram como o rei Davi. Merece? Se desperece, a vida passa de papa! Agora você vai falar, fica falando só aí, pode sentar, pode sentar. Senta lá, você vai contar a historinha. O contar a historinha que o vô Felipe me ensinou. O vô Felipe não pode vir hoje, já está um pouquinho velhinho. Ele veio outra vez, ele não pode vir.
Está muito cansado. Ô, menina, não foi eu buscar não, mas não foi eu buscar não. Ela está mesmo, menina? Ai, eu sei você. Você tem que me falar? Você aqui? É a namorada dele, gente. Ele está querendo namorar com ela. Vou contar uma historinha. Essa mulher é a Felícia. Ele gosta dela. Mas ela não namora. Eu namoro com ela. Ela falou Quem sabe, né, um dia, né? Aí, ela falou que tinha que aceitar juntos. Eu aceitei. Aí, criança. Ó, vamos comer aqui. Acho que você tá nessa história, muito legal. Vamos ficar aqui, porque aí, daqui. Olha só. Gosta aqui, menina. Vem cá, menina. Tá com medo? Segura aí. Ó, aqui vocês estão vendo que tem uma corda amarela e uma branca e um canudinho. Vamos imaginar que o branco seja Deus e o amarelo o homem e o canudo o mundo. Então no início, quando Deus criou o mundo, o homem era amigo de Deus, ele andava com Deus, para cima e para baixo, era amigo de Deus. Aí, mas antes disso, vou contar uma história. Deus era amigo do homem, andava com ele para cima e para baixo. Mas antes disso, o que aconteceu? Antes disso, alguém criou o mundo. Quem criou o mundo? Foi Deus. Aí Deus criou o mundo, criou o céu, a estrela, o mar, a terra, o sol, a lua, e criou uma coisa mais importante na face da terra. Você sabe o que é? Vocês! Criou vocês! Criou vocês e criou! Nós somos a coisa mais importante da face da terra. Então, o que aconteceu? Deus estava criando o mundo, aí foi e criou o homem. Pegou o barro, amassou o barro, ficou amassando o barro lá, como eu estou fazendo aqui. Aí, amassou o barro. Aí, o que aconteceu? Ele como estava criando, quando Deus estava criando o homem, aí os nossos ficou vocês assim, vamos tentar. O que Deus está fazendo ali? Aquele barro ali? Barro? Poxa, eu tenho água, aquele barro ali, aí os anos foram falando, pô, tudo bem, o que está fazendo? Aí o que Deus fez? A coisa mais importante da sua criação, que é o homem, o ser humano, que é você, que é eu, somos nós. Aí ele criou. Aí imagine que isso aqui seja a perna do homem. Aí Deus criou, Deus fez o barro. Aí o que ele fez? Ele chegou e soprou. Olha o que ele fez. O homem. Criou o homem. Vê se parece um pouquinho comigo. Vê se parece. Ó. Criou o homem. Foi Deus que criou o homem. Deus foi criado assim aqui. Deus criou o homem. A sua imagem e semelhança. Mas quem deu a ideia de Deus criar o homem? Foi Jesus. Jesus falou assim, pai, vamos fazer um negócio mais do que eu pegando? Aí Deus falou, tá, vamos fazer. Aí ele pegou o barro e fez. Filho, quem quiser comprar uma batatinha, esse batatinha aqui, ele vai vir com lápis. Aí eu estou pensando, depois vai vir dele, R$5, esse batatinha com lápis. Isso daqui, não sou eu não, o meu preço é mais alto, o meu preço foi pagado por isso tão vale. Aleluia. Então Deus criou o homem. Aí os anjos, muitos anos ficou assistindo, igual vocês assistiram. Aí um desses anos ficou com inveja do que Deus criou. Um desses anos falou, poxa, Deus criou o homem, criou um esquisito homem, engraçado, parece com ele, né? E nós não falamos com ele, nós parecemos com ele. Aí teve com inveja do que Deus criou, foi lá e cortou a amizade com o homem de Deus, separou o homem de Deus, cortou a amizade. Que é isso que o inimigo da nossa vida faz, esse anjo mal faz. Ele se separa de Deus com o quê? Verdade. Um pecado. Nós somos pecadores, mas quando a gente é escravo do pecado, quando a gente bebe, quando a gente fuma, aí Deus se separa da gente. Às vezes a gente não consegue se livrar disso. A gente tem que ter uma ajuda. E a ajuda está aqui, a casa de Deus. Aqui está a ajuda para você se livrar.
livrar desse pecado. Então voltando aqui, aí o anjo foi lá e cortou. Mas aí, como foi Jesus que deu a ideia a Deus? Pai, vamos fazer um negócio mais semelhante. Mas aí, o que aconteceu? Aí o que aconteceu? Aí, Jesus falou assim para o pai: pai, vou fazer o seguinte, eu vou lá embaixo salvar o homem. Eu vou lá embaixo salvar o homem. Eu vou lá morrer e vou dar a vida eterna para ele. Aí Deus foi lá, Jesus foi lá e salvou, morreu na cruz do Calvário. Nossa, que bravo aqui. Então foi enxergando aqui. Aí Jesus foi e. Aí Jesus foi e. Aí Jesus foi e morreu na cruz do Calvário e uniu o homem com o outro, uniu o homem a Deus. Ele morreu na cruz do Calvário para isso. Ele morreu para unir o homem a Deus, unir o homem do mundo a Deus. Então por isso que nós falamos que somos salvos, porque nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Aí eu vou começar a escolher para vocês. Vocês adultos, não, mas sai daqui, está me preocupando. Vocês adultos, que ainda não aceitaram Jesus Cristo, um dia procura aceitar Jesus Cristo. Por quê? Nossos filhos nos confiam. Então, o melhor caminho que tem a criação do Cristo é na casa do Senhor Jesus Cristo. E nós somos exemplos. Eles tentam nos confiar. Tá, eu vou ali beber água, mas aí tu vai, entendeu? Eu vou ali beber água com um pouquinho cansado. Então eu vou começar as coisas para vocês. Aí eu vou deixar agora com a tia Zélia. Tá, Patetinha, vai beber água. olha só, eu vou ensinar uma música para você. Vou ensinar uma música para você, depois a gente vai ter um teatro, tá? Olha só. Olha aqui comigo, ó. Pecado, junto comigo aqui, ó. Pecado, o pecado, pecadinho. Assim vai. Pecadinho, pecadão. Vamos lá. Pecado, pecadinho, pecadão. Isso não. Pecado, pecadinho, pecadão. Isso não. Pecado, pecadinho, pecadinho, pecadão. Isso não entra no meu coração. O que entra, amor? Amor, amorzinho, amorzão. Isso sim. Amor, amorzão. Isso sim. Amor, amorzinho, amorzinho, amorzão. Isso sim entra no meu coração. Gente, agora vamos para uma coisa teatral legal. Isso daqui, a minha perna tá doendo já. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa peça teatral que vai acontecer agora. Você assim, só me amor.